especial falando da família. E como nós sabemos que você já tem muitos estudos desenvolvidos nessa área, é também um estudante da Palavra de Deus, então ninguém melhor para poder compartilhar conosco desse tema tão interessante. E eu gostaria de já começar perguntando qual a ideia, a concepção que o senhor tem a respeito da família, né? O que é uma família? Na verdade, eu espero corresponder às expectativas aí, já que falou do meu currículo. E, na verdade, o princípio é bíblico. Eu gostaria de falar sobre isso, mostrando o verso que está na Bíblia e que é conhecido por uma grande maioria, mas também que algumas pessoas desconhecem, que é o princípio da família. Ele está em Gênesis, no capítulo 22, no versículo 24. Diz assim: por isso, deixe o homem pai e mãe e se una à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, o princípio bíblico que norteia a questão da restituição que Deus fez é a ideia de que nós devemos sair do lar, deve se unir a uma só carne e esse casal deve ser formado, né? Casar e contrário ao que acontece na atualidade aí, nesse mundo, em que as pessoas apressam o processo do casamento. Não passam pelo processo do matrimônio, nem sequer saem e unem só a carne, porque muitos ainda moram na casa dos pais, e isso acarreta dos problemas para o casamento, porque o princípio bíblico é outro. Então a visão bíblica tem essa. Há uma coisa também que é estranho, que é um pouco estranho nesse meio familiar, que são as paternidades independentes. Um certo dia uma pessoa decide que quer ter uma família, quer ter um filho e acaba fazendo isso de maneira precipitada e querendo ser mãe ou pai sozinho, sem ter vínculo, amor ou nem sequer, que é o principal, o laço matrimonial. Então, esse tipo de família que ocorre não atende, não corresponde ao princípio bíblico. Foge completamente do princípio bíblico. Ok, então. A nossa segunda pergunta diz respeito a algo que acontece na sociedade, principalmente nas famílias, e a gente percebe que tem muitas famílias ficam desesperadas, né, não conseguem lidar com as situações. Que é o seguinte, em sua opinião, quais são os males, né, quais são os aspectos que assolam as famílias na atualidade? São diversos os males. E cada dia esses males eles são mais evidentes na destruição dos lares. Por exemplo, coloquei alguns aqui que vou citar para você: violência urbana, a violência no lar, drogas, desemprego, a falta de um planejamento familiar, orçamento familiar. Então, todos os problemas que vêm, principalmente econômicos, que venham afetar o psicológico do homem e da mulher, isso acaba também trabalhando na questão dos cônjuges, do casal. Então, assim, o que deve ficar bem claro nessa noite é que em tudo que está externo à família acaba também afetando internamente a família. Então, as dívidas, as drogas, as más companhias, as que geram discussões, então, de certa forma, isso acaba trabalhando. E, pastor, e essas coisas será que acontecem nos lares cristãos também? Certamente. Não estão imunes. Tem uma arma muito poderosa, que é a palavra de Deus, que é a companhia de Deus, a conversa, esses esclarecimentos que a igreja investe muito e está dando para a família também, mas, infelizmente, a família cristã também é alvo desse trabalho. O senhor falou a respeito da violência, né, doméstica, e a Igreja Adventista tem uma campanha, né, Quebrando o Silêncio, que é justamente para combater esse tipo de violência. Uma outra pergunta, né? Diante dessa situação, desse quadro, o que a sociedade pode fazer? Quais são algumas iniciativas que a sociedade pode tomar para que as famílias vivam melhor no mundo de hoje? Na verdade, essa atitude ela está mais acessível para o mundo cristão, para os evangélicos, para a família cristã. E é permitir que Deus faça parte da família. Ter como princípio o nosso criador da família, a palavra de Deus e o próprio Deus. Né? Então, as pessoas fora desse círculo religioso elas acabam se afastando disso. E quando buscam esse princípio, acabam avançando para o sucesso. Muitos casamentos, né, são histórias que muitos aqui podem, acho que já vivenciou isso, acabam sendo restaurados a partir do momento que esse entrego recebeu um folheto e a esposa acaba
encontraram um novo sentido em Jesus para o seu casamento. Ok. Eu acho que você já respondeu a próxima pergunta, que seria o seguinte, né? A quem recorrer em momentos de crise e o que fazer quando as coisas não melhoram? Eu ganhei uma Bíblia uma certa vez que, na verdade, eu não ganhei, era emprestada. Alguém esqueceu e eu acabei, meu sobrinho, Renato, ele esqueceu aqui e um amigo chamado Zé Carlos, ele me deu um adesivo para colar a Bíblia, que tinha um dizer muito interessante, que talvez responda muito claramente essa sua pergunta. Que dizia assim, hora de melhora. Então, para todas as nossas dificuldades, né, para sanar os problemas, o primeiro passo é a oração. A oração é símbolo da entrega. Quando você ajoelha e ora ao meio dos problemas, você está dizendo para Deus, Senhor, eu não consigo resolver esse problema. Sabe, eu como mesmo sendo sacerdote do lar, eu não consigo resolver. Então, nesse momento, eu permito que a minha família, seja a sua família também, que o Senhor assuma as rédeas das dificuldades dos problemas e que o Senhor resolva maravilha. Ok, interessante. E será que nós teríamos, né, você teria algum exemplo bíblico que ilustrasse essa questão de alguém que passou por algum problema, por algum conflito e que confiou na promessa de Deus, que orou e as coisas se reverteram? Há um fato muito importante na Bíblia, interessante, interessantíssima, que é a história de um homem chamado Jó. Ele era uma pessoa rica, tinha bois, tinha terra, mas talvez no seu contexto, por esse entendimento, por ironia do destino, ele começou a perder tudo que tinha. E Jó também foi atacado por doença, por uma lepra, perdeu os seus bens e viu-se ali em total miséria. Mas Jó continuou sendo fiel a Deus. E todos os seus bens foram restituídos. Amém. Isso nos mostra, um exemplo muito evidente, que o cristão, sim, a família cristã nem passa por dificuldade. Certamente passará por dificuldade. Porque nós estamos nesse mundo aqui e estamos sujeitos aos dados diplomáticos do inimigo. Mas com Deus a nossa vitória é certa. Amém. E isso foi muito visível na vida de Jó. Ok. Nós recebemos uma pergunta aqui dos nossos internautas que pergunta o seguinte: por que alguns casamentos se dissolvem tão rapidamente? Né? Quais são as causas mais comuns? Existe dito nome que eu dei, o casamento flutuante. Ou é o que chamamos de casamento desesperado. Muitas pessoas se casam porque elas querem sair do lar, querem ter a liberdade dos pais, de poder sair, de poder ter uma liberdade maior que os seus pais não permitem. Outras, ao casar também, são atacadas por dados planejantes do inimigo. Por exemplo, internet, filmes, novelas e várias outras estratégias que o inimigo acaba usando para que o casamento seja atacado. Então, assim, às vezes essas coisas passam muito despercebidas aos nossos olhos. Mas tudo isso, de uma maneira ou de outra, serve para tirar a atenção. Perceba que no Éden, o instrumento usado para tirar a atenção, para que a mulher fosse persuadida foi um fruto. Então, assim como no Éden também, na família e nesse contexto social, há muitos frutos proibidos, que é um cônjuge acaba experimentando ou deixando que tome uma parcela maior do seu relacionamento e acabando estragando um casamento que Deus, uma união que Deus escolheu para ser eterno. Ok, então há pesquisas, né, que comprovam isso, é verdade. E para nós finalizarmos, né, se nosso tempo é curto, qual a melhor maneira, né, para enfrentar tudo isso? Para que erros, né, que foram cometidos aí possam ter uma solução? Eu acho que não existe receita pronta, mas nós temos que falar da experiência que nós temos. Né? Eu sou casado com uma esposa linda, cristã, e assim, de forma muito clara e muito objetiva, ela tem sempre buscado a Deus para o centro da nossa família. Então, eu tenho buscado também isso, né, como sacerdote do lar, tenho buscado trazer Deus para o centro. Então, para a solução, para essas famílias que têm dificuldades, estão sofrendo essas artimanhas de Satanás, exatamente buscar Deus. Saber que há um Pai poderoso que pode resolver todos os problemas. E para aqueles que não têm, ainda que não têm a crença que talvez eu, você, né, nós tenhamos, tentar entregar a vida a Jesus e chamá-lo para que ele faça parte dessa comunhão também e que seja um casamento primeiramente com Deus.
A todos nós queremos agradecer, quem sabe teremos outra oportunidade. Parabéns para sua família linda, que Deus continue abençoando o seu lar. Amém. E o lar de todos, né, que estão aqui presentes, que vieram esta noite também para compartilhar essa mensagem, né? Nós temos um minutinho ainda. Alguém teria alguma pergunta? Eu. Porque a Bíblia fala que Judas mentiu a Deus. Responder? Na verdade, de verdade eu me digo, né, que a Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que Judas traiu a Deus. E eu vou tentar para encaixar isso no contexto de família. Né? Na família, às vezes, nós pensamos algo das pessoas que elas não são. E acabamos criando uma situação para pessoas, um mundo ilusório perfeito das pessoas que a gente acaba não tendo. Então a gente busca coisas nas pessoas que as pessoas não querem, que as pessoas não poderiam oferecer. Judas pensou em Jesus como um Deus, como sua família. Judas pensou em Jesus como um Deus, um rei terreno. E Jesus estava com os olhos fixos para o alto. Era o plano para Judas. Muitas vezes é assim também. Nós pensamos que a família é algo que vai passar, mas Deus criou para a eternidade. Né? E Jesus entendia isso em Judas. Jesus queria que Judas entendesse que aquela família era para ser eterna também. E que os planos que ele tinha também é para a eternidade. Mas Judas, não compreendendo isso, acabou entregando para si, não para nós, o plano que Jesus tinha feito para a vida dele. Muitas vezes é assim também em nossa vida. Deus fez o plano que nós casássemos, tivesse uma vida feliz, a 2, ou a 3, ou a 4, com os filhos, é claro que falamos aqui, não a outra esposa, né? E nós acabamos estragando porque nós criamos em nossa mente o esposo ou a esposa perfeita. E não permitimos que Deus molde nosso coração para que possamos assim suportar uns dos outros e amar o Senhor. Ok, muito obrigada mais uma vez. Foi muito produtivo. Prazer foi meu.